Conversa com meu povo. Viver no mundo pluralista. Durante este ano de 2023, o Papa Francisco convidou-nos a conhecer e aprofundar os documentos do Concílio Vaticano II. Pelo que a nossa Arquidiocese de Belém tomou várias iniciativas para estudar os documentos, estimulando ainda as regiões pastorais e as paróquias a fazerem o mesmo, o que tem acontecido com bons resultados. O Círio de Nazaré de 2023, que se aproxima, tem como tema Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho. Ensina o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, está escrito assim: a Mãe de Jesus, assim como glorificada já em corpo e alma, é imagem e início da Igreja, ainda em caminho, assim também na terra brilha como sinal de esperança segura e de consolação para o povo de Deus até que chegue o dia do Senhor. Depois, Peregrinos da Esperança, este será o tema escolhido pelo Papa para o Jubileu de 2025, preparado por este tempo de valorização do Concílio e também pelo próximo ano de 2024, com o tema da oração e do Pai Nosso. O tempo que se chama hoje é extremamente provocante, diversificado e pluralista. Podemos ter então diante dele o saudosismo que olha para o passado, visitando na memória um tempo do interior que parecia ser melhor, com todos vivendo as mesmas práticas religiosas, a beleza da cultura popular, coisas que até nos fazem buscar, quanto possível, lugares e paisagens bucólicas que nos restauram emocionalmente. Outros relativizam tudo o que passou, desprezam princípios valiosos recebidos da sabedoria de nossos antepassados e se lançam apenas no desfrutar dos eventuais prazeres de todo tipo oferecidos em nossa época. De outra parte, há gente que perdeu o sentido da eternidade, esquecendo-se ou desconhecendo que ao lado de cá, nossa vida terrena, seguir-se-á o lado de lá. Outra característica de nosso tempo é o imediatismo, que se segue à divulgação de notícias boas, ruins ou falsas, com os meios eletrônicos à nossa disposição. E até, para pensar em nosso lugar, já é possível usar a inteligência artificial. Mas ainda, somos provocados a viver em contato com pessoas diferentes, diversas, adversas ou indiferentes, e superar o julgamento e a condenação prévia de quem quer que seja. E nem adianta escandalizar-se pensando que chegou o fim do mundo. A Igreja tem o dever de oferecer o anúncio da esperança e proporcionar a todos as pistas para que essa virtude, a da esperança, que é filha da nossa fé e há de operar pela caridade, seja um farol a iluminar os caminhos do mundo. E o Concílio vislumbrou profeticamente atitudes a serem tomadas por nós cristãos nos tempos desafiadores em que nos encontramos. Parece ser escrito para hoje e capaz de suscitar práticas novas na vida das pessoas, o início da Constituição Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo atual.
Está escrito assim: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Porque a sua comunidade é formada por homens que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em demanda do reino do Pai. E receberam a mensagem da salvação para comunicar a todos. Por este motivo, a Igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. Irmãos e irmãs, a liturgia do 16º domingo do tempo comum, que estamos celebrando neste final de semana, propõe um texto evangélico que orienta nossas atitudes, as parábolas do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento. O Evangelho nos diz que o Filho do Homem, Jesus Cristo, semeia a boa vontade, a boa semente no mundo. Quem pertence ao maligno, semeia o joio, a cisânia. Os ceifeiros são os anjos que farão a separação no fim dos tempos. No fundo do coração humano está o projeto de Deus. O projeto dele, todos sejam felizes e realizados. A Igreja tem a coragem de fazer esta verdadeira peregrinação ao coração de cada homem e cada mulher, com a liberdade nascida da ação do Espírito Santo em nós. No entanto, dentro de cada um de nós e em torno a nós e no mundo, existe o joio e o trigo. É imprudência tomar posse do direito do juízo que cabe a Deus e pretender estabelecer julgamento e condenação. Há que conviver, sim, com o mistério da iniquidade presente no mundo, o que não significa render-se a essa iniquidade. De fato, semente de mostarda, fermento na massa, acolher o trigo do bem que é plantado, este é o caminho. Os milagres de Jesus, seus gestos e sua pregação foram sinais do reino de Deus e da salvação. E foram convites fortes à conversão, a deixar o caminho errado e voltar à casa paterna. Só quem vive com radicalidade as próprias convicções poderá conviver com o diferente. E, inclusive, poderá ser respeitado. O senhorio de Jesus começa com nossa conversão radical aos valores do reino. Santidade, verdade, justiça, amor e paz, em oposição aos contravalores existentes. Quais são? O endeusamento do dinheiro, do poder e do prazer, a soberba, a corrupção e o relaxamento. Somente se nos convertemos aos valores do reino de Deus, abandonaremos os critérios do mundo e do pecado para abraçar as propostas das bem-aventuranças, a pobreza de espírito, a fome e a sede de justiça, a fraternidade, a solidariedade, a não-violência, a reconciliação, o perdão e o amor ao próximo. Sem esta conversão profunda, não será possível mudar as estruturas da família e da sociedade, da economia e da política, pois o engano do velho egoísmo envolverá qual joio no meio do trigo as leis e as eventuais novas organizações da sociedade, perpetuando o desfrutamento do outro e a opressão dos mais pobres e frágeis. Só o fermento que age a partir de dentro, a escolha da vivência do Evangelho, poderá transformar toda a massa e tornar efetivo o projeto de Deus para a nossa vida e para o mundo.
O trigo vai crescer, malgrado a presença do joio. A semente de mostarda vai tornar-se árvore para aves tantas vezes inimaginadas, que vão se aproximar, mudar de vida e aninhar-se com liberdade. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, todos devem ter observado que durante o mês de julho não temos a transmissão da Santa Missa da Residência Episcopal. Será retomada no mês de agosto. A partir do princípio do mês de agosto, nós retomaremos as missas ao meio-dia na Residência Episcopal. Eu sei que tantas pessoas acompanham essa celebração, o que nos dá muita alegria. Durante esse mês de julho, tanto Dom Antônio quanto Dom Paulo e eu estamos muito envolvidos em outras atividades externas. Dom Antônio, ele viaja neste final de semana com um grupo de peregrinos da Jornada Mundial da Juventude. São 19 jovens que vão oficialmente representando o setor juventude da Arquidiocese. Depois, ele vai passar com eles alguns dias em Roma, vai para Lisboa. Ele é um dos bispos catequistas na Jornada Mundial da Juventude, assim como eu também serei. Depois eles foram convidados, os nossos jovens desse grupo foram convidados a animar um dos locais de encontro com a juventude. Ao todo, ajuntando esses jovens, depois o pessoal organizado pela Shalom, pela Semente do Verbo, pelo Caminho Neocatecumenal e por outros grupos, a Obra de Maria, por exemplo, nós vamos chegar a em torno de 200 representantes da Arquidiocese na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em Portugal. Durante essa semana, Dom Paulo nos representou no encontro intereclesial das comunidades eclesiais de base no Mato Grosso, e ele vai, neste final de semana, também celebrar a Santa Missa em Aparecida com os padres xaverianos, comemorando os 70 anos de sua chegada, da chegada da congregação aqui no Brasil. E eu viajo neste final de semana para a África, para Moçambique. Eu vou lá para fazer uma visita, Fazenda da Esperança, trabalhos da Semente do Verbo, trabalhos da Obra de Maria, das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, uma congregação que tem muita ligação comigo durante esses anos todos de padre. Então nós temos a alegria de estar juntos ali durante alguns dias. Farei uma ordenação sacerdotal do diácono Tenesse, que é da comunidade Obra de Maria e da Arquidiocese de Belém, que fez toda a sua formação aqui. Ele é africano, lá de Moçambique, e ele será ordenado no dia 29 de julho. Assim, 2 ordenações de padres neste mês de julho. No mês de agosto temos 5 ordenações de diáconos. No mês de agosto temos uma grande celebração de 2 semanas depois da comemoração dos meus 50 anos de padre, que será no dia 15 de agosto. Nós temos atividades celebrativas, formativas, nas várias regiões episcopais, nos seminários e em tantos outros modos de agradecer a Deus pelo dom da vocação. Então, nós estamos vivendo esse período muito forte e por isso nós também, bispos, temos algumas atividades sempre ligadas à Arquidiocese, mas com vários retiros, encontros, viagens durante esse período. E vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram. Luciana Parente faz uma pergunta. O que é um sacerdote? Para responder a uma pergunta sobre o que é um sacerdote,
é bom recordar que na igreja nós temos 7 sacramentos. Nós temos os sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia, que nos introduzem na vida da igreja. Nós temos 2 sacramentos que são chamados sacramentos de cura, a penitência e a unção dos enfermos. E temos 2 sacramentos que são chamados os sacramentos de serviço. Um deles é o matrimônio. Um casal, homem e mulher, se sentem chamados por Deus a serem, através da sua vida matrimonial, sinal da união de Cristo com a igreja. E o outro sacramento, o sacramento da ordem. O sacramento da ordem, ele é dado em 3 graus. O primeiro grau é o episcopado. Há alguns meses todos viram a ordenação de Dom Paulo como bispo auxiliar de Belém. O segundo grau da ordenação é o presbítero, o padre. Nós costumamos usar a expressão sacerdote. E depois o terceiro grau, que é a ordenação para o serviço, que é o diaconato. Vamos parar um pouquinho nessa palavra sacerdote. Sacerdos quer dizer dado, entregue para aquilo que é sagrado. Aquela pessoa que foi por Deus separada, marcada, para cuidar das coisas que dizem respeito ao sagrado. O sagrado não é só lá no céu, mas o sagrado passa por dentro do coração humano. Então, o homem que foi consagrado para cuidar daquilo que é sagrado, daquilo que é santo. Vamos chamar de sacerdote o padre. Não é só o padre, é claro, o bispo também é sacerdote, porque ele tem o sumo sacerdócio humano, né? A plenitude do sacerdócio aqui nessa terra. Sacerdote, o padre, tem 3 missões. A primeira missão é a palavra, o querigma, o anúncio do evangelho, a catequese. Segunda missão do padre, os sacramentos, a santificação, especialmente a Eucaristia e a penitência e a unção dos enfermos. Terceira missão do padre, o pastoreio, a caridade, formar comunidades cristãs. Este é o sacerdote, esta é a vida do padre em nossa Igreja Católica e, é claro, também em nossa arquidiocese. Daqui a poucos dias, nós celebramos, no dia 4 de agosto, o Dia do Padre. E todo o mês de agosto será uma bela oportunidade para tomarmos conhecimento e valorização do valor da vida do sacerdote e rezar pelos nossos padres. Valmira Cardoso, de Belém. Em sua experiência de vida religiosa, o que é ser um padre? Penso que a pergunta que foi feita, o que é ser um padre, já foi respondida na primeira pergunta deste programa. No entanto, aqui tem um detalhe, em sua experiência de vida religiosa. Desde muito novo, eu senti o desejo de ser padre. Aos 4 anos eu disse aos meus pais que queria ser padre e fazer a primeira comunhão, como se a primeira comunhão viesse depois do sacerdócio. E posso dizer que desde aquele primeiro momento que me levou também à primeira Eucaristia muito cedo, desde aquele momento eu nunca tive um pingo de dúvida de que havia um chamado de Deus a meu respeito, um chamado para ser padre. Ser padre é ser dedicado totalmente a Deus e, por causa de Deus, ser dedicado ao povo que pertence a Deus. No anúncio da palavra, nos sacramentos, na vida de oração, na caridade, no pastoreio. Essa experiência pessoal de vida religiosa, e eu completo neste mês de agosto, completo 50 anos de padre, posso dizer-lhe que não há qualquer momento de arrependimento, de tristeza por ser padre. Há pouco tempo, numa ordenação sacerdotal,
eu comecei afirmando, é muito bom ser padre, efetivamente é bom ser padre, e dou testemunho da minha realização, da minha felicidade ao ser padre, e depois, por gratuidade do amor de Deus, eu também fui feito bispo. Então, ser padre é ser um homem que cuida das coisas de Deus, a serviço de Deus e a serviço do povo que lhe pertence. Roseana Cardoso Vieira, de Belém. Dom Alberto, o presidente convidou o Papa para vir ao Círio de Nazaré. Ele virá? Penso ser uma boa oportunidade para alguns esclarecimentos. O presidente, por delicadeza, convidou o Papa para vir ao Círio de Nazaré. Através do governador do estado, eu fiz saber ao presidente que existem certas dificuldades. Mas antes, eu coloco o seguinte: quem ficaria mais feliz com a chegada do Papa aqui seria o arcebispo. Se o Papa vier amanhã aqui, eu vou fazer a maior festa do mundo, é claro, não é? Agora, no mês de outubro deste ano, nós temos um sínodo dos bispos, a primeira sessão do sínodo, que o Papa convocou. Então, bispos, religiosos, religiosas, leigos do mundo inteiro estão presentes no sínodo dos bispos, todo o mês de outubro. Significa que o Papa, neste mês de outubro de 2023, outubro de 2024, que é a continuação do sínodo, o Papa não sai de Roma. Então, o convite é uma delicadeza do presidente, que nos alegra muito pelo fato dele ter convidado para o Papa vir ao Círio de Nazaré. Só que essas coisas têm que ver com muito realismo. Então, nós fizemos saber, através das autoridades, que existem essas dificuldades. Mas digo uma outra coisa. A convidar o Papa para vir a Belém, o arcebispo de Belém não convidaria o Papa para vir exatamente ao Círio de Nazaré. Se nós temos cerca de 2,5 milhões de pessoas durante o Círio, no dia do Círio em Belém, coloque o Papa junto com Nossa Senhora. Imagine o que seria isso aqui, né? A logística que deveria ser criada para esta visita do Santo Padre. Seria uma coisa extremamente complicada. E o Papa, né, já tem seus limites também com relação à idade, à movimentação e tudo. Desejo disso? É claro que existe no meu coração. Pensar que é realista efetivar um convite para o Papa vir ao Círio, eu penso que é mais difícil, né? Se nós conseguíssemos fazer um convite ao Papa para vir, talvez no ano do jubileu, que é 2025, num outro período, quem sabe próximo do Círio, próximo de outros eventos, tudo isso seria mais viável para nós pensarmos. De qualquer maneira, alegra-me essa iniciativa tomada pelo presidente e desejo que nós caminhemos para uma solução adequada consequente deste convite. Luciana Castro, de Belém. Dom Alberto, a igreja é contra o comunismo? Veja só, a igreja é contra todas as ideologias. Todas significa todas. Se você colocasse a igreja é contra o capitalismo liberal, que acaba destruindo a vida das pessoas e que gera estruturas que fazem tanto mal, a igreja é contra todas as ideologias que cresceram no mundo durante o século XX? Então a igreja vai ser a favor do comunismo? De forma alguma, porque o comunismo se declarou como comunismo ateu. Então ela nunca será a favor de alguma coisa que seja ateia. Agora vamos ver um outro ângulo. Quantos países que tiveram comunismo, o comunismo foi se esfacilando na maior parte dos lugares do mundo, mas onde havia comunismo, não deixava de existir a Igreja Católica lutando, apanhando, passando dificuldades. Existem países
no mundo de hoje que fazem uma opção de regime comunista e a igreja está ali sofrendo, apertada, passando aperto e continua sendo fiel. Então, em qualquer regime existente no mundo, nós poderemos ser igreja e viver como igreja, mas não nos caberá fazer a opção por qualquer uma dessas ideologias. É claro, nunca faremos uma opção a respeito do comunismo, nunca seremos comunistas. E às vezes as pessoas ficam fazendo declarações absolutamente vazias, porque você proclamar o serviço, o desejo de elevar os pobres, isso não é comunismo, isso é evangelho, não é? Agora, regime comunista, não queira imaginar o que é isso não. Eu conheço pessoas amigas que viveram sob o regime comunista e sabem essas pessoas que sofrimento, que tortura é o dia a dia na vida sob um regime comunista. Silvana Nepomuceno. Para se formar um padre, a arquidiocese investe na sua formação. E como, né? Nós temos hoje Seminário São Pio X com Filosofia e Teologia. Temos Seminário Propedêutico Dom Tadeu Prost, curso propedêutico. Temos o Seminário Monsenhor Edmundo Igreja, Filosofia e Teologia, ligado ao Instituto Providentino. Temos o Seminário Missionário Redentoris Mater. Temos o Seminário Dom Vicente Zico, ligado à Comunidade Semente do Verbo. Temos o Seminário da Obra de Maria, ligado a uma comunidade. Temos o Seminário Menor, Centro Vocacional São João Maria Vianney. Então, só aqui você encontra o quê? 7 casas de formação para o sacerdócio nos vários níveis. Nós temos uma faculdade católica de Belém com cursos de filosofia e teologia, onde estudam não só seminaristas, mas também leigos religiosos e religiosas de várias congregações e dioceses. O maior número é da Arquidiocese de Belém. Então, aqui dá para saber um pouco o que nós investimos. É aquilo que nós mais investimos é na formação dos nossos futuros sacerdotes. Então, esta é a alegria que a Arquidiocese tem. E hoje, em nossa Faculdade Católica de Belém, nós temos cerca de 300 alunos de várias origens, dioceses, congregações, ordens religiosas, prelazias, que estudam em nosso seminário ou em nossa faculdade, sendo que em torno ali da faculdade existem seminários vários de diversas dioceses e de congregações religiosas. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desejo que nós possamos viver bem esse final de semana, com a graça que vem de Deus e especialmente a participação na Eucaristia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.